vamos começar de novo. Já me apresentei, falando um pouquinho do projeto do Círculo de Leitura do Grupo Mulheres do Brasil. Ele visa cada vez mais ressaltar a importância da leitura, que estimula o cérebro, amplia o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico e, assim como ele ativa mais a longevidade ativa do nosso bem-estar. Então, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou fazer a primeira apresentação, que é a Márcia. Dona Márcia, se apresente, por favor. Só que abrir o seu som, Márcia. É. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. A gente está muito feliz de começar 2025 com essa tela cheia, que para a gente é muito prazeroso. Então, na verdade, o objetivo do projeto, a Eneida já falou, tudo o que queremos é juntar pessoas que gostem de ler para a gente estabelecer vínculos cada vez mais efetivos. Pode ir para frente. E hoje a gente vai falar, então, vamos falar, então, de um texto maravilhoso da Marina Colaçan, que, como todos sabem, também é uma artesã da palavra, do jogo linguístico, e ela própria uma bordadeira, que vai falar sobre esse conto de fadas moderno, embora ela tenha escrito há tanto tempo. Eu queria apresentar agora as mediadoras, eu queria apresentar a Ruth. Está dando um eco ainda. Eu queria apresentar a Ruth, que está nos honrando com a sua mediação também. A Ruth é uma jornalista, nasceu em Belém, do Pará, e há 17 anos já vive aqui em São Paulo. Ela é especializada em jornalismo científico e jornalismo literário, e há 12 anos lançou seu primeiro livro, Até que o Câncer nos Separe. Em 2020, ela publicou seu segundo, Paneiro Empanturrado de Histórias. E em 2023, o livro infantil Beija-Tu e Artuzinho no Ver-o-Peso. Então, muito bem, muito obrigada pela sua participação, cumplicidade e disponibilidade, Ruth. Eu sou Márcia Cabral, eu me apresento, ou a Ruth me apresenta, como você prefere, Ruth? Ruth? Acho que ela caiu. Ela está sem som. Ruth, você está sem som. Pronto. Faço questão de apresentar a Márcia, né? Até porque, como eu já disse para o pessoal que chegou mais cedo, eu estou debutando hoje, né? Deixei de ser estagiária, fui promovida, e já sou uma mediadora, estou cheio de borboletinha aqui dentro da barriga. Então, a Márcia, assim, muito paciente e tal, já me deu muitas dicas. A Márcia é super ocupada, né? Pós-graduada, aqui, como está aqui, gestão de processos comunicacionais pela USP, né? Mentora de stand-up, de projetos de apoio às mulheres, a mulheres em transição de carreira, e integrante do trabalho do grupo, né? 60 mais, e ainda coordena o Janelas para o Mundo. Quer dizer, ela faz, isso é só um pouquinho, né, de muito que ela faz. Então, muito obrigada. Mas nós estamos felizes porque tem muitas jornalistas hoje, hein, Ruth? Eu, você, mais teus amigos, já estamos aqui com um quórum muito bom hoje. Mas vamos lá. Podemos tocar, Bel, por favor. Então, sobre a autora. Difícil falar de Marina Colaçante, porque ela realmente foi a minha inspiradora para eu fazer a minha escolha como jornalista. Ela era escritora, jornalista, artista plástica, tradutora e uma das autoras femininas da literatura brasileira que mais se destacou nas obras infanto-juvenis e também tornou-se realmente uma tecelã de protagonistas femininas que tecem a própria vida com narrativas lúdicas, poéticas, que enaltecem a mulher e agradam a todos os públicos. Ela foi vencedora de vários prêmios de literatura, os mais relevantes, entre os quais 9 prêmios Jabutis, o Portugal Telecom de Literatura, o Machado de Assis pelo conjunto da sua obra, em 2023, e o ano passado ela foi eleita a personalidade literária pela sua contribuição. Marina nasceu dia 26 de setembro de 1937, estaria com 87 anos, em Asmara, na África, e mudou-se para Trípoli, na Líbia, e depois para a Itália, onde morou durante 11 anos.
Em 48, ela transferiu-se com a família para Rio de Janeiro e lá viveu toda a sua vida. Ela passou, isso é um dado curioso, ela passou parte da sua infância e adolescência na Quinta Gabriela, que era uma mansão construída para sua tia-avó, a cantora, uma cantora, e essa cantora virou objeto do último livro dela. E essa mansão foi transformada num centro cultural e artístico, abriga a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, que, na verdade, foi onde a família escolheu como local para o velório de Marina, pela sua proximidade, pelo amor às artes plásticas e também por ser a casa da infância dela. Pode tocar, Bel, por gentileza. Então, como a gente já... Ela é artista plástica de formação, jornalista de ofício, escritora por paixão. Ela nasceu, como já vimos, uma família de artista e desde cedo ela tomou gosto pelo desenho e pela literatura e por isso, além de escrever, ela fazia muita questão de ilustrar suas próprias obras e às vezes até bordar. Diz a Sávia, que é uma das irmãs Dumont, que a Marina e as irmãs se encontraram numa exposição de bordadeira e a Marina foi atrás dela para dizer, eu também bordo, mas eu queria que vocês fizessem o trabalho para mim, né? Então, Marina era uma mulher de múltiplos talentos, uma trajetória brilhante também como publicitária, jornalista, editora, apresentadora de programas culturais e infantis, e também foi tradutora de uma literatura universal. Na carreira de jornalista, ela escreveu crônicas semanais para o Estado de Minas e teve colunas nas principais veículos de comunicação, as revistas Senhor, Fatos e Fotos, Ela e Ela, Fireplay, Cláudia e Joia. Ela apresentou primeiro o noticiário da TV Rio e depois apresentou o programa Os Mágicos na TV Educativa. Era eclética, bem diversa e bem múltipla. Bel, pode virar. Em 1976, o marco, ela tornou-se editora da revista Nova, que é extinta Cosmopolitan Brasil, e revolucionou o modo de fazer jornalismo ao tratar as questões femininas em seus textos de forma inédita nas revistas comerciais. E, por sua atuação, ela recebeu vários prêmios de jornalismo da Editora Abril e de outros órgãos em 78, 80 e 82. Marina se descrevia como uma feminista histórica, e ela fez parte do primeiro Conselho Nacional de Direitos da Mulher no Brasil, e durante 20 anos ela militou e atuou com temas ligados ao feminino pelo mundo, e participou ativamente de congressos, simpósios, cursos, feiras literárias no país e no exterior. Entre 85 e 88, ela foi apresentadora do programa Sábado Forte, da TVE, e no início dos anos 90 foi entrevistadora do programa Sexo Indiscreto, da TV Rio, Olho por Olho, na TV Tupi, e Imagens da Itália, que ela era apaixonada e adorava falar da terra que acolheu-a por 11 anos. Pode virar? Eu Sozinha foi o seu debut como escritora. O livro foi lançado em 1968 e de lá para cá ela publicou mais de 70 títulos nos gêneros poesia, contos, crônicas, livro para crianças, jovens, além de ensaios sobre temas como literatura e feminismo, arte e os problemas sociais e sobre o amor, que ela era uma romântica. A maior parte da sua obra é traduzida para outros idiomas, entre os quais espanhol, inglês, alemão e francês. Ela também traduziu obras de autores da literatura universal, entre eles Aventura de Pinóquio, de Carlo Collodi, e A Pequena Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E Imagine, a tradução linda de John Lennon. Ousada, ela também gostava de explorar outros gêneros, de outra intertextualidade para estimular a leitura. E foi por isso que ela pediu às irmãs Dumont que bordassem o seu livro A Moça Tecelã. Também gravou pela primeira vez, foi a primeira autora a gravar um CD falando e contando suas crônicas e contos. E autorizou, não sei quem conhece, a atriz Vera Holt, a publicar nas redes sociais, em 8 capítulos, em 8 vídeos, os seus mini-contos do seu livro Hora de Alimentar Serpentes, que é uma temática bem feminina e bem atual.
A sua obra é objeto de inúmeras teses e trabalhos acadêmicos. Segundo uma informação da USP, ela é uma das autoras que mais tem defesa de teses e trabalhos acadêmicos em cima dessa versatilidade que ela teve durante a vida toda por ser tão plural. Muitos dos seus livros, muito além tornaram-se clássicos da literatura brasileira, em especial da literatura infanto-juvenil, como Uma Ideia Toda Azul, de 1979, que Marina dizia que era o seu conto de fadas e seu livro preferido. Pode virar. Então, aqui agora a gente vai mostrar algumas das obras, são 60, a gente pensou apenas as mais significativas, as que mais aparecem, mas ela tem uma vasta obra e muito diversificada. Podemos ir em frente, Bel? Este último, desculpa, só voltar um pouquinho, Bel. Este último livro é sobre aquela tia-avó que a gente falou que ela morou. É um livro específico sobre ela. Pode ir em frente. E aí a gente quer falar um dado da atualidade, mostrar a Marina como uma cidadã, como um ser humano, como todas nós mulheres. A filha dela, logo depois da morte dela, escreveu um texto dizendo que Marina possuía uma força, uma energia vital, que florescia em livros, desenhos, flores e filhas. Ela era amante da natureza e dos animais, e sua vida sempre inspirou novos brotamentos. Ela resgatava passarinhos caídos, mariposas aflitas e pererecas perdidas, devolvendo à natureza. Ela também tinha uma conexão especial com os cães, que sempre a recebiam com alegria quando ela chegava no sítio em Petrópolis. Além disso, Marina também conhecia o nome de todas as plantas e flores que ela tinha, sempre cuidando do jardim, plantando árvores e fazendo arranjos. Diz uma lenda que ela uma vez resgatou um passarinho pequenininho que tinha caído no terraço e ela não sabia como cuidar do passarinho, ela ligou para o cronista Rubem Braga, que também morava de frente ao apartamento dela e era um passarinheiro, como ele mesmo se definia, para dizer, e aí faço o que com o passarinho? E aí o Rubem Braga pediu que ela molhasse um cotonete e fosse alimentando bem fundo ali para o passarinho poder sobreviver, e ele sobreviveu, os dois amantes de passarinho. E, ao final, uma coisa bem, eu diria assim, essas coincidências da vida, 2 meses, 45 dias depois da morte da Marina, dia 28, faleceu o marido dela, o poeta. Afonso Romano de Santana. É isso, o poeta travou. Afonso Romano, e a Alessandra foi lá visitar a casa e escreveu um texto lindíssimo sobre a casa vazia dos pais. Então, é sobre isso. Marina poeta, Marina escritora, Marina mulher, uma linda Marina na nossa discussão de hoje. Preservem a imagem dela. Agora, vamos à outra face. Vamos lá, Ruth, Bel? E aí eu gostaria de convidar a Ruth para falar um pouco mais sobre essa obra do livro bordado, por favor. Já parece que eu entrei. A Ruth ela sabia que eu entrei. Oi? Aquela minha amiga Ruth teve câncer. Tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, eu agradeço. Olha, Ruth? Ruth? A Ruth travou? eu Vocês estão me peço que ouvindo? todos os que não estiverem falando, que fechem os microfones, por gentileza. A Ruth caiu. Vamos esperar um pouquinho, porque ela se preparou para falar sobre esse slide, que é o slide onde vocês estão visualizando as telas que formaram o livro bordado da moça tecelã. Ruth? Acho que ela caiu. Bom, então eu vou seguindo, depois ela vai e recomenda e a gente volta para dar os outros detalhes. Então, como a gente falou, ela era bordadeira e ela queria testar novas formas de apresentar e atrair para a literatura. E convidou as irmãs Dumont, bordadeiras, e o ilustrador Demóstenes, que teve seus desenhos transformados em fios artesanais. O resultado é um livro belíssimo, bordado por Ângela,
Antônia Zuma, Marilu, Marta e Sávia Dumont. Sávia seria nossa convidada hoje, mas ela também havia se comprometido com uma live com o Ayrton Krenak hoje para falar sobre literatura indígena e acabou não podendo vir enriquecer a conversa hoje. Pode virar, Bel. A hora que a Ruth voltar, a gente toca. Bel? Será que caíram? Não. A Ela tela tá... trocou a tela, Eu já Márcia. virei. Eu já Então tá virei. bom. É que eu não estou mais vendo você. Bom, então o grupo Matizes Dumont, que é o projeto, Instituto das Irmãs Dumont, fica em Pirapora, Minas Gerais, e tem como proposta transformar o bordado clássico em arte contemporânea. Eles receberam 2 vezes o prêmio Jabuti de Ilustração com os livros Exercício do Ser Criança, A Menina, Gaiola e as Bicicletas e Céu de Passarinho. E aí uma das irmãs, a Marilu Dumont, escreveu esse texto Oi, lindo. voltei, caí. Lê o texto, por favor. Leia o texto da Marilu. Ah, você já falou aqui das matrizes? Já? Isso. Você pode recomeçar. Se você preferir, você fala e começa pelo texto da Marilu. Não, eu acho que essa questão da ilustração ser feita a partir dos bordados, eu acho que é uma questão que diferencia, torna o livro ímpar, né? Pelo menos eu não conhecia nada parecido. Além de toda a beleza, né, da ilustração, porque realmente são bordados belíssimos e totalmente conectado, né, com o texto. Quer dizer, você vai vendo, inclusive, as mudanças de tons, né, utilizados lá, quando ela está feliz, quando ela está vendo o sol, quando ela está vendo os passarinhos, e quando ela fica cinza, né, que ela começa a se decepcionar com o marido, que para mim é outro ponto fundamental também na questão. Né, Você quer ler o texto da Marilu? Aí, então a Marilu ela diz aí, né, que é uma das. Que pare um pouco, olhe os detalhes desta peça que fizemos cuidadosamente. Escuta nela o barulho dos fios batendo no tear, criando tramas e urdiduras. E não se espante com o silêncio do bordado percorrendo os espaços vazios numa cantiga singular. Uma pessoa que borda isso, ainda tem toda essa poesia, né, para descrever, é demais. Né? Então, a Sávia confidenciou que ela vai vir numa outra ocasião falar conosco e que eles têm, em conjunto, 32 livros editados. Então, ela vai poder vir em algum momento falar de uma outra temática. Bel, por favor. Aqui. Bom, agora a gente vai entrar numa... Eu queria só comentar, não sabia que já tinha passado primeiro, sobre as telas, né? Que estão, aquelas telas primeiras lá, anterior, elas estão à venda, né? Quer dizer, os originais, bordados originais, colocados... Quer voltar, Bel, por favor? Volta, por favor, Bel. Essas telas aqui, ó, elas estão à venda ainda, elas são vendidas como telas, né, para ser quadros mesmo, né? E eu fui ver o valor por curiosidade, não para comprar, está entre 600 e 700 reais cada uma dessas telas originais. Então, é uma obra de arte mesmo, né? É uma obra de arte, belíssimo. Tem 3 ou 4 só ainda. Quem tiver interesse, depois fala. Depois eu passo. Não, é só entrar no grupo Batismo. Tá bom, então era isso. Vamos lá seguindo em frente. Então, agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Na verdade, a gente vai contextualizar. Todos leram o livro? Todos conseguiram ler o livro? Bom, quem não leu também vai entender perfeitamente. Nós dividimos o texto para comentar em 3 etapas. Na primeira etapa, você pode voltar como se eu fosse pincelar o texto, Bel, por gentileza? Não no modo de exibição, no modo de... Isso. Marcação. Então, isso. Eu vou marcar... Opa!
Não, não é voltar ao texto. Eu vou marcar os textos para a gente grifar. A história toda é assim. Era era uma tecelã que ela acordava de manhã, ela tecia e vivia numa vida feliz. Ela conseguia ser autossuficiente. Ela curtia o sol, curtia os passarinhos. Na hora da fome, ela com seu tear, ela bordava o que ela precisava. Ficou pequenininho demais. Peraí. Precisa ser um pouquinho maior, pronto. Para É, marcar, para não, para usar. marcar, não, não, eu quero só marcar. Sou eu, você vai ter que marcar. Não vou marcar, não, porque Então, você mas que para vai eu ter que fazer. marcar, ele tem que estar desse jeito. Se ele tiver no projeção, eu não consigo. Não, eu sei, por isso que eu pedi para devolver, mas o meu é um pouquinho maior aqui. Mas tudo bem, vamos, não precisamos marcar. Eu vou só grifar alguns textos, então pode voltar, pode ficar, pode pôr no modo exibição, então, por favor. Esse aí não é o modo exibição total. Pode pôr grande, Bel, como estava. Pode? Pode, porque eu não vou marcar, não vou conseguir marcar, né? Tá. Então, pode pôr. Aí as pessoas conseguem ver. Se marcar, vai ser. Acho que pode ir sem marcar, acho que está perdendo tempo. Isso, acho que Pronto, é né? assim. É por isso que vai ser. Então, ela acordava, como eu disse, no escuro e já fazia as suas homenagens à vida, ela bordava, escolhia a cor da linha e passava o dia se divertindo. Se o sol era forte demais, ela bordava e colocava na lançadeira fios mais felpudos para ter uma sombra. Se, em contrapartida, estava muito seco, as flores estavam reclamando, ela ia lá no tear e bordava fios para que chovesse. E assim, lançando a sua lançadeira de um lado para outro, ela ia batendo os pentes e criando as coisas que ela precisava. Se tinha fome, criava um lindo peixe e, com cuidado, ela comia. E assim ia. Se tinha sede, ela usava uma lã na cor branca e produzia o seu leite. Tecer era tudo que ela fazia, e tecer era tudo que ela queria fazer. E assim, tecendo e tecendo, ela se sentia sozinha e pela primeira vez ela pensou em ter companhia, ela sentiu solidão e viu que queria criar um marido, um companheiro. Pode virar. Ela nem esperou o dia seguinte e, no capricho de quem sabe o que iria fazer, ela começou a entremear as linhas, as cores, para criar, então, o seu amado. E, de repente, o seu desejo foi aparecendo. E, poeticamente, ele tinha chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Ela faz quase uma poesia para descrever o seu amado. Ela estava justamente acabando de fechar o último ponto do sapato quando bateram na porta. Não precisou abrir, porque o moço meteu a mão, abriu a maçaneta e entrou com o chapéu na vida dela. Aquela noite, e dentada no ombro dele, ela pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar mais a sua felicidade. E foi feliz durante algum tempo. Mas o moço se tinha pensado em filhos, ele acabou esquecendo porque tinha descoberto o poder do tear e não pensou em mais nada, a não ser nas coisas que ele poderia ganhar. Uma casa melhor é necessária. E, a partir daí, ele foi pedindo as coisas para ela. Ela foi produzindo casa. Aí, por que uma casa? Se a gente pode ter um palácio. E, sem esperar a resposta, ele já ordenou que ela fosse fazendo. Dias e dias, a nossa tecelã trabalhava tecendo portas, pátios, escadas, salas e postos. A neve caía lá fora, ela não tinha mais tempo para chamar o sol. E, com isso, ela foi ficando cinza e triste. E o desenho mostra isso. De um dia ensolarado, o desenho dela começou a mostrar o cinza, a tristeza, a melancolia. E ela começou a... Eu queria só uma pitequinha aqui, essa questão da solidão, né? Até conversamos antes, ela idealizou este homem, né? Como quase todas nós idealizamos. Né? Quer dizer, um homem cheiroso, né? Com a barba bem feita. Só não botou a inteligente, que eu acho que todas nós aqui é um predicativo. Mas Nós vamos... existe.
mas o poder dela ia só até o físico, né? Quer dizer, ele era esse cara que ela idealizou por fora, por dentro não dá para saber, só vivendo. Aí vai, né? Isso me surpreendeu. Nós vamos caminhando para a terceira etapa. A primeira etapa, ela sozinha, a segunda etapa. Então, o que fez? Vamos virar a página, Bel, porque aí nós entramos no terceiro momento do conto, que é aí, finalmente, quando o palácio ficou pronto, entre tantos cômodos e locais, o marido escolheu para ela e o seu tear o quarto mais alto, o mais fechado na torre. É para que ninguém saiba do tapete. Ele não estava mais olhando a mulher, a companheira, ele estava olhando o poder do tapete que ela podia produzir coisas. E disse para ela isso antes de trancar a porta, a chave, e advertiu: faltam as estribarias, e não se esqueça dos cavalos. A nossa tecelã, sem descanso, tecia, enchia o palácio de luxos, mas, e pela primeira vez, ela começou a pensar que como seria bom ela estar de volta sozinha, como era boa ela estar sozinha, dominando a sua vida. Ela não esperou nem o amanhecer, levantou-se enquanto o marido dormia e, sonhando com novas exigências, e descalça para não fazer barulho, ela subiu a torre e sentou-se no tear. Desta vez, ela não escolheu nenhuma linha, nenhuma cor. Ela simplesmente segurou a lançadeira ao contrário e, de maneira veloz, ela começou a desfazer tudo que ela havia feito. Desteceu cavalos, carruagens, estrebarias, jardins, e depois desteceu os criados, o palácio e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou, espantado, e olhou em volta. Ele não teve tempo nem de levantar. Ela já estava desfazendo os últimos pontos do seu sapato e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. E rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo e tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a nossa tecelã escolheu uma linha clara e foi passeando-a devagar entre os fios delicados de luz que a noite repetia na linha do horizonte. Agora, todo mundo contextualizado, nós vamos à nossa conversa, porque eu já falei demais. Pode virar, Bel, por favor. Agora eu quero ouvir todo mundo. A primeira pergunta é: você já conhecia essa história? E qual foi a sua reação ao ler esse conto? Pode tirar, que eu gosto de ver as pessoas. Agora a gente gosta de ver as pessoas para falar um pouco deste conto. Quem se habilita? Cadê as mãozinhas, como diz o professor Terron? Miriam? Eu posso começar a falar porque eu, 8 horas, tenho que sair. Esse conto é um conto que eu trabalhei com meus alunos, trabalhei mais de uma vez, né? E, para mim, a parte mais linda na tessitura das palavras é essa última parte, do destecer o homem, né? O nada que surge dele, né? Uma das frases que a Marina repete: tecer era o que sabia fazer, tecer o que gostava de fazer. Né? Então, o tempo todo, a gente vê a tessitura das palavras, a tessitura do conteúdo, né? E o que chama muito atenção no conto, o conteúdo, para mim, Márcia e amigos e amigas, né? Leitores, né? Amigos e amigas, leitores e leitoras, o ter em vez do ser. Né? As pessoas privilegiam o ter em vez do ser. E, às vezes, o ser ele é tão mais importante, tão mais gostoso, tão mais... Né? E isso demonstra. Como a Ruth disse, eu tenho o livro, tecido, né? E você sabia, as irmãs, elas trabalhavam aqui em Taguatinga.
Ela E falou. aí eu tive algum contato muito pouco com elas, e elas têm aqui na Asa Norte o Matizes. É. Elas têm, eu não sei, você disse que é Pirapora, Minas Gerais, mas elas É, têm acho que uma filial eles aqui. têm uma divisão, tanto que até semana passada ou retrasada elas fizeram uma exposição. Até me perguntaram se você tinha ido. Falei, não É, sei, não falei com a Miriam. a Shane e eu marcamos para ir na sexta passada, mas nós vamos dia 28, sexta que vem, né? É, Essa próxima sexta, nós vamos é, até lá. Então, assim, não tem muito, sabe? A Marina tem um livro, muito. que muitos, mas eu gosto muito de um que chama É, Histórias do Amor Rasgado. é E, maravilhoso. e ele tem um conto que é desse tamanhozinho, que chama Prova de Amor, É. e que Depois conta a gente até. a temática da mulher, que é sempre uma temática para nós muito importante, e ela faz um paralelo com a tecelã, É, né? Que o homem pede para a mulher tecer o bigode e a barba. o bigode da barba. É. Agora, Então, faz um paralelo, né? é, Então, assim, gente, esse conto dela merece ser lido devagar, degustando, porque é a tessitura mesmo, sabe? É o é, tecido, é o texto tecido com palavras maravilhosas, maravilhosas. Não, maravilhosas, né? é. Então, É como eu falei, a gente entende também três momentos. Esse momento que a gente falou, dessa construção dela ser protagonista, construir um destino, um desejo, né? E depois ter a coragem de desconstruir este desejo, esse anseio. A parte a Ruth falou da solidão, porque ele é um ponto que marca também, a partir da solidão, ela desenvolveu esse destino, ela foi, e esse de desfazer, essa coragem, né, que ela desfaz, e disso, de uma maneira, é um conto eu falo, um conto de fadas moderno mesmo. Quem sim. mais? E o conto de fadas do sapo, né? Do A gente sapo. imagina o príncipe e acha o sapo, né? Muito bem, obrigada, Miriam. Sueli? Bom, boa noite, muito boa noite para todo mundo, para os convidados, para você, para a Ruth, para o pessoal aí de apoio. Esse conto eu trabalhei há muito tempo, quando eu dava aula, mas é um conto que qualquer momento que você lê, ele abraça você, ele abraça a tua alma. E o que me chamou a atenção no conto, o que mais que eu amo esse conto, é importante a gente estar na mão da gente. Mesmo que tenha os desejos, sonhos, que quer um namorado, um amante, um ficante, mas o mais importante é você estar na tua mão e não no outro, não na mão do outro. Quando ela tem aquele desejo, aquele sonho, que ela começa a tecer o tear e ele toma conta da vida dela, e foi muito legal o que ela percebe no final, né? Então ela desmancha e volta para a mão dela, e fica com a dor, e com a ausência, com o vazio, mas com outros recheios do que ela viveu. Então, é aí que eu fico pensando, essa vida simples, né? Que hoje é tanta coisa, é tanta internet, é tanto livro, é tanta coisa que tem que fazer, e aí tem uma hora que você tem que sair de cena e ficar com você. Então, é só isso. Eu também tenho que sair às 8, por isso que eu já quis falar, mas foi muito bonito, está sendo muito bom o trabalho seu e o da Ruth e de todo mundo. Muito obrigada. Muito bem, quem mais quer falar? Obrigada, Sueli. Todo mundo quietinho. O Paulo quer falar? Você levantou a mão, Paulo? Então vá, por favor, só libera o fone. Não, tem que liberar, Paulo. Lá embaixo. Tá certo. Ok. Agora Ok. sim, pronto, já estamos te ouvindo. Vai ser ótimo ouvir você. Então, eu já conhecia o texto, né? E é realmente uma prosa poética maravilhosa, e é uma coisa assim muito interessante, né? Porque ela tem algumas palavras que são
que demarcam muito bem quando ela perde o controle, digamos assim, e ela vai dizer assim, ela não tinha mais tempo para rematar o dia, né? Isso eu achei muito interessante. Lindinho. Ela é confinada no mais alto quarto, para que ninguém saiba do tapete e da sua riqueza. Olha lá, os valores, riqueza, né? Como que você falou. E o homem, as palavras, o homem exigiu, ordenou, vejam só, aquela coisa, né, impositiva, autoritária, né? Dias e dias, semanas e meses, ela trabalhou, a moça, falou, ela não tinha mais tempo para olhar o sol, para chamar o sol. Olha só, que era uma beleza, né, do início, né? Então, sem descanso, ela tecia a capricho do marido, né? E desfazer esse tecido, ela foi desfazendo e ela foi assumindo o controle, né? Que é aquilo que se falou aqui, né? Quer dizer, o seu destino, o seu protagonismo na história, e ela retoma isso, e aí o finalzinho tem uma coisa assim que eu achei muito bonito. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicados traços de luz, ou seja, a luz volta, ela tem um controle da luz. Eu achei isso fantástico, né? Porque é o protagonismo da mulher, que é aquilo que você falou. Eu sou dona do meu destino. Eu posso sonhar, eu posso idealizar, mas eu não posso abrir mão de que eu tenho a prerrogativa do meu destino. O começo e o recomeço estão na sua mão, como a gente falou, né? Isso. Nem sempre. A gente tinha feito uma provocação, porque essa não é um final comum para as mulheres. Porque na literatura, a maior parte das mulheres ela fica, às vezes, presa, ou na vida real também, né? A uma relação que não é prazerosa, mas ela fica. E a moça teve essa coragem de Aí, começar. necessariamente, a gente associa, né, com algumas personagens. Por exemplo, Eneida de Moraes aqui, que é uma escritora maravilhosa, que também ela foi de uma ousadia para seu tempo, para sua época. Ela vai trabalhar como jornalista quando naquele momento não era dado, era vedado esse papel à mulher sair da casa e trabalhar no jornal, onde predominante era o espaço de homens, né? E a Eneida vai ser uma militante política e vai ser uma pessoa de muita ousadia, né? Eunice Paiva, né? Que não Eunice Paiva, concedeu, maravilhosa. não concedeu o direito eles não queriam que ela sorrisse, e ela vai sorrir para desafiar, né? Então, são assim, algumas coisas que nos levam a associar. Esse texto é maravilhoso, realmente. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Paulo. Quem mais? Nós também temos a nossa Eneida, viu, Paulo? Aqui, ó. Temos uma Eneida aqui. Bel, quer falar alguma coisa, Bel? Difícil. Tímidas hoje. O que houve? Tá difícil. Mas o que mais me tocou foi a capacidade dela de pegar a vida de volta na mão. Acho que sei lá, quem que foi que falou do nosso grupo? Deixa eu lembrar quem foi. Foi a Clara? Foi a Carla. A Carla. A capacidade dela, a Carla, que falou, de virar o tear do avesso e desfazer o que estava prendendo ela, e como a Miriam disse, estava demonstrando mais ela ter do que ela ser. Ela volta a ser ela mesma a hora que ela tem a coragem de virar esse tear. Então, assim, o Paulo falou, ela ser protagonista, o quanto né, a mulher tem sofrido, e até hoje, talvez, a minha geração, a geração da maioria do que está aqui, sofreu e talvez muito mais, né, do peso na mulher, do que pode, mas eu ainda vejo em alguns lugares a mulher ainda passando por isso, por ter o marido mandando, decidindo o que vai fazer. Então, o ter essa coragem, eu chamaria de coragem, de virar esse tear e ter ser o que ela gostaria de ter, eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou. O livro é lindo, né? Assim, essa imagem do bordado é assim, simplesmente apaixonante. Quando você pensa
que o conto foi escrito através do bordado, né? O quanto ela trouxe de luz, trouxe cinza. É isso, eu não quero me estender, porque... Mas, A assim, Carla está aqui, a mulher. eu acho que cada dia é um aprendizado novo. Primeiro, acho que, assim, tudo que você trouxe da Marina, né? A gente sempre fala que eu acho que é um aprendizado aqui para a gente, né? A gente conhece hoje um pouco mais da Marina do que conhecia, né? E ela está tão em voga agora. Mas E foi uma homenagem, na verdade, eu nem expliquei no começo, mas a nossa escolha foi um pouco em cima disso. A gente sempre faz uma votação de textos, de autores, para a gente montar nosso cronograma, e acho que a primeira que veio foi Marina, porque a gente ainda estava na comoção do final de janeiro, né, que era um jeito de homenageá-la, já começando falando dela. Mas a Carla está aqui, que falou lindamente na outra reunião, agora estamos esperando, Carla. Vai lá. Isso, quando eu falei dessa força que veio, né, para a moça Tecelã, de virar, né, o jogo, né, de virar o tear, de virar a lançadeira, eu falei dessa dificuldade e do bonito que veio isso tão poeticamente, porque eu acredito que ainda hoje isso é muito forte em nós mulheres. E eu acredito também que a função da literatura e da arte ela está aí presente. Então, o fato da gente discutir textos como esse, né, e além da arte, da literatura, dessa coisa da rede, né, da rede de pessoas que comungam de um prazer, né, como a literatura, né, e de estar se encontrando assim, falando, eu acho que isso é um fator que colabora para que nós, mulheres, ou as pessoas oprimidas, nós temos colegas homens aqui também, né? Pessoas oprimidas podem, então a arte ela traz isso, então a literatura, ler um texto desse, de uma história tão próxima de nós, né? E tratado tão poeticamente, uma prosa poética, como o colega falou, e tratado com essa textura do bordado, e onde a gente vai trazendo o que compõe a nossa vida, as nossas histórias, e tecendo e bordando isso tudo, é um processo lindo e, às vezes, muito difícil de ser desfeito, né? Então, quando eu falei justamente sobre isso, né, da beleza dela ter conseguido fazer isso e da dificuldade que ainda eu acho para grande parte de nós todas, né? E a função da arte nisso aqui, da literatura, especialmente nós aqui amantes da literatura. Era isso. Muito bem, muito obrigada. Quem mais quer falar alguma coisa? A Lu está aí, e a Lu e a Ana Luísa. Fala, Lu, por favor. Não, na verdade, é o antagonismo, né, entre ela e o marido, que ela sonhou, idealizou. Ela, desde tudo que ela abordou, não era nada material, né? Era o sol, era a lua, era o leite. E ele não, era a casa, era palacete, era isso. Então, é estranho que ela idealizou um homem lindo, maravilhoso, só que era muito ao contrário do que ela queria, né? Na verdade, do que ela era e do que, na verdade, aconteceu. E foi uma decepção muito grande, né? Infelizmente, ela acabou com a vida dela, né? Até aquele momento que ela resolveu virar o tear e falar, não, eu quero ser novamente e ter as coisas, né? Então, eu achei isso muito legal, que, né? Todo momento ela fala é de sobrevivência, é de alegria, é de sol, apesar de ela estar sozinha, né? E o cara só queria coisa material, né? Nem ligava para ela, né? Não queria nem saber se ela estava com uma roupa bonita, né? Podia pedir para ela, faça uma roupa bonita, faz mais nada, né? Muito, Nada. muito estranho, né? Ela tinha o sonho de ter filhos, né? De aumentar a família, Isso, e ele foi nada, né? cortando lindamente todos os desejos e anseios dela, né? Tá bom. E a colocou numa Foi isso. torre, para que ninguém alcançasse, né? A colocou numa torre, Exatamente. são colocadas em torres, né? Vedadas, né? Para que Com a ninguém distância. Ela virou a mulher funcional, que nós sabemos, nos contos de fada atual, nós temos as mulheres funcionais, elas funcionam dentro de um casamento para prover, para fazer coisas, mas não necessariamente pelo afeto, não é o vínculo. Ana Luísa, por favor, querida. Você terminou, Lu? Por favor. Boa noite a Boa todas. noite. E esse conto, além de ser um traçado
de toda a estrutura e as emoções que uma mulher tem ao tecer as suas coisas, né, ao tecer a sua vida. E eu acho muito interessante porque, bem, primeiro eu tenho a oportunidade de conhecer a família Dumont, que elas são fantásticas, né? O irmão que faz o desenho, a Marilu, que faz a poesia e a montagem, escolha de cores, e toda a família que borda, né? Então, são 4 gerações que bordam. Que E fora maravilha. isso, o super interessante de tudo isso é que nos leva a pensar, nós mulheres, né? O quanto estão os nossos fios, o quanto está a nossa tapeçaria, o quanto está a nossa estrutura do dia a dia, né? O Até que que estamos ponto bordando, né, Ana? O que estamos até bordando que para ponto a nós gente mesmos, né? volta às vezes, né? Eu que faço tear, eu sei. Até que ponto você tem que desmanchar vários pontos de várias vidas anteriores para você retomar, tirar os nós e voltar para frente, né? Então, eu deixo assim uma interrogação, já que você começou com algumas perguntas, eu acho interessante. Qual é o fio que percorre a nossa tapeçaria da nossa vida? Essa vida, muito bom, muito boa. Agora, se alguém já quiser responder, reflete e fala qual é, ou leva para si, né? Leva para casa para essa reflexão. Muito obrigada, Ana Luísa. Robson, por favor. Eu queria criar uma nova abordagem. É evidente que a Marina, quando escreveu isso, e a primeira coisa que eu já li, eu tenho que colocar isso para aqui. A primeira vez que eu li Marina Colasanti foi agora. Tá? Ela sempre foi uma autora preterida, porque como ela sempre foi muito midiática, eu sempre preteria ela em outras, Clarice e todas as outras. E aí fui andando para lá. E aí, para mim, foi uma surpresa que eu falei assim, li quanto que eu me emocionei ao ler o livro. Mas eu vou dar um depoimento aqui numa outra dimensão. É evidente que Marina, quando ela escreveu para mulheres. Ela, mulher, escrevendo para mulher. E é evidente, por todos os depoimentos que vocês trouxeram aqui dentro, o quanto que ela ecoa no coração de vocês, porque ela diz verdades para vocês. Mas a arte, quando ela ganha uma outra dimensão, mais universal, ela atinge outras e outros. E no caso, a metáfora, ela cabe não só para as mulheres. É evidente que a coisa é maior para vocês, né? E bate mais fundo. Mas a metáfora, ela é maior. É cada um Ela explora, ela o seu destino e desfazer quando sentir necessidade e ter a coragem de fazer isso. Então, ele é inspirador para os homens também. Eu queria trazer esse depoimento aqui dentro, porque a arte, quando atinge esse nível, ela torna-se universal e mais abrangente. Então, a personagem, né, ela é inspiradora para nós homens também. Muito bom. Na mesma linha do que o Robson falou, conforme a gente foi lendo e foi estudando, uma coisa que ficou muito forte, talvez sejamos nós 60 mais. Mulheres e 60 mais. Eu acho que tem ainda um papel mais forte ainda do que a gente pode, do que é permitido, e quanto a gente vai dizer que as pessoas deixem a gente tecer ou ser protagonista da nossa vida, ou quanto a gente vai perdendo o nosso papel, nosso poder. A visibilidade, a invisibilidade nossa também é refletida aí, Robson. Eu acho que, né? E aí não é nem... Até porque, né, Isabel, depois dos 60, esse recomeçar, esse desfazer é muito mais complicado. Né? Com certeza, quando a gente está com 30, 40 anos, eu estou indo, eu vou desfazer o casamento, porque eu ainda estou toda enxuta, eu vou fazer isso. Depois que vejo 60, com todas as comorbidades, dificuldades, preconceitos e tudo mais que vem junto com estarmos vivendo mais, com certeza desfazer esse tapete aí, todo esse bordado, é muito mais complicado. E aí você acaba ficando na torre mesmo, né? Fazer o quê? Quer dizer, tá ruim, mas estou fazendo, estou com ele, estou dormindo com ele, né? Então é melhor ficar quietinha no meu canto, fico aqui na torre e não mexo nada. Não vejo que é a questão da coragem, né? É isso que a gente está falando. Recomeçar. É exatamente isso, quer dizer, é muito mais difícil. Eu acho que para nós aqui do 60 Mais, é um exemplo disso, porque não é fácil.
sabe? Não é fácil você desfazer, puxar e desfazer a tua vida e recomeçar. A muito difícil. nossa esperança, Ruth, é que as mulheres estão mudando, né? Aos poucos, nós estamos criando redes de proteção, a gente está se amparando de uma forma melhor. Hoje a gente tem todo o nosso movimento feminino, né? De acolhimento umas às outras, que está possibilitando alguns saltos. Ainda não vai ser como sempre, né? Com certeza. Mas já somos melhores que as nossas mães, que as nossas tias, já temos um formato diferente. E, no fundo, e aí é um outro questionamento que eu faço para vocês, por que será que a moça tecelã não tem um nome? Por que na narrativa a Marina não colocou um nome? Porque talvez, como a Ana Luísa disse, porque talvez ela queira que a gente se coloque no lugar daquela moça tecelã para fazer o nosso... Todos nós, né? Somos E todas que ela nós. é tão atual que ela Somos está todos entre nós. todas, né? O Isso. homem, às vezes... É o nome que a gente quer, né? Pode ser Ruth, pode ser Cláudia, pode ser Isabel, pode ser Carla, pode ser qualquer nome. Pode qualquer coisa. E tem uma coisa que você disse logo no começo, né, quando a gente ainda estava apresentando a bio, e que é certo. Nós idealizamos modelos masculinos mais pela estética, mais pelo ter, como foi o Paulo disse, do que pelo ser. A gente, né? E, de repente, tem toda, né? O que a gente quer esteticamente, ou de cumpre todos os qualificativos que a gente põe, né? E, de repente, não conhecemos nada do interior, não temos um companheiro, e amor faz aquela situação, depois que casar, ele muda. Tá. Entendeu? Ele piora. Ou a gente entra sem Depois conhecer, que ou casar, ele também a piora. gente ou a gente Aí também não tem... cavalos. E só piora, né? Bem isso, só piora. A Miriam disse, este conto, como um relacionamento, ele tem que ser feito lentamente, ele tem que ser lido linha a linha, ele tem que ser sentido, né? Mais do que visual, ele tem que ter mais emoção. E, no fundo, é isso que a gente faz, né? Quando você... Eu acho que outra coisa se também, sente né? incompleta sem ser, né? Porque, na verdade, ali ela sentiu uma solidão que ela necessariamente não precisa. Resolveria a solidão tendo um homem do lado. E nem sempre isso. Às vezes, como está provado, você fica até mais só quando tem uma pessoa do lado. Às vezes, né? Se essa pessoa não é essa pessoa da empatia, se não é essa pessoa que você realmente tem a intimidade. Então, às vezes, você está mais só. Alguém quer comentar sobre... Olha lá, a Ciomara vai falar, mas depois eu vou deixar outra pergunta. Alguém quer falar sobre um recomeço difícil, às vezes, de desfazer? Profissionalmente, a gente também tem esses problemas de desfazer trajetórias que a gente tem, às vezes, por comodismo, às vezes por medo, né? Não desfaz. Ciomara, por favor, querida. Está sem som. Não, eu queria falar sobre... a gente, às vezes, quando quer o companheiro, a gente tem aquela expectativa do acolhimento, da companhia, e isso que ela fala, que ele já pôs a mão na maçaneta, já entrou, quer dizer, ele praticamente invadiu já a casa, né? Quer dizer, ele já tinha essa expectativa de invadir e receber coisas, não passa uma mensagem de que ele ia fazer alguma coisa, daí ele já queria tesouros, moedas e uma série de coisas, e pratas, em nenhum momento alguma coisa que ele viesse compartilhar, oferecer, né? Então, mas esse abrir da maçaneta, assim, já é uma prévia da expectativa que ele tinha, né? De tomar conta da casa e fazer o que ele queria. Então, enquanto a gente tem aquela mais romântica, aquela que vai ter um companheiro que vai compartilhar, né? Que vai ser... Então, é isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigada. O que tu perguntaste, Márcia? Eu perguntei por que a tecelã não tem nome.
Não, Por acho que que será que a Marina não colocou nome? não, você falou quem foi que refez, alguém que tenha refeito sua vida, né? Então, isso foi antes. Depois eu perguntei, alguém já teve um momento de refazer a vida? Isso que a Isabel colocou é muito pertinente, porque a gente, aos 60, a gente faz uma revisão mais prolongada da vida e você reinventa caminhos. Tem muita gente que está reinventando a sua própria vida. Temos mesmo, lembra da Cecília? Cecília trabalhava com laboratório, né? E tornou-se hoje uma paisagista. Então, nós temos uma série de mulheres que estão saindo um pouco daquela rota do tem que ser, não dá para fazer, e estão fazendo recomeços, né? Tá praticando a arte de recomeçar. Tanto que uma das nossas mediações foi exatamente sobre isso, recomeços, né? Que é o que a gente, na verdade, está tentando. Eu acho, e cada vez mais, eu acho que nós mulheres, e os homens também, não só as mulheres, né, estamos acreditando nesse recomeço, tendo força, tendo coragem, né? Eu já recomecei umas 3 vezes, já desfiz meu teatro umas 3 vezes aqui, já virei de cabeça para baixo, né? E vou, sabe? Vamos lá, fica viúva, fica com o menino pequeno, tem câncer, trata o câncer, vai para ali, muda de cidade, deu certo numa cidade, não deu na outra, bora e vamos. Aí, É isso aí, bora. Bora fazer, bora. Estou aqui alinhavando o 4º livro e vamos lá, sabe? Eu acho que é preciso, senão é melhor morrer, compra o caixão, deita e fica esperando a hora. Olha, eu fiquei muito feliz com a presença do Paulo, do Robson, do Gutenberg, dos homens nessa discussão. Paulo falou, Gutenberg, Robson também falou, sobre a perspectiva também masculina, né? Porque nem todo homem vive aquela situação, né? Ela teve o anseio dela foi mais pelo companheiro, sem pensar no interior, né, do companheiro, sem bater com os valores que ela tinha, né? Então, eu acho muito importante a gente ter discutido. Oi. Antes de a gente sair, daqui a pouco, né, eu queria deixar um beijo aqui também para a Margarete, que também está aqui e que veio ao meu convite, uma amiga fantástica de muitos anos. A minha filha, que não botou a cara, mas está ouvindo, a Ana Terra Rendeiro ali. E quem mais? Tem algumas pessoas a mais. Tem a Vera, não sei se ela já saiu, a Vera Marques, que é uma amiga do peito. A gente se conheceu na época do câncer de mama. Ela que A Gutenberg quer falar, desculpa. Pode voltar a tela, Isabel, por favor, a gente ver o pessoal antes de colocar o nosso fechamento. Isso. Cadê o Gutenberg? A Carla quer falar e o Gutenberg escreveu no chat que ele quer falar. Então se a gente... Isso, vamos ver. Carla e depois o Gutenberg. Tá. Eu falo rapidinho. É só essa questão, assim... Não adianta se ela tivesse idealizado também esse companheiro intelectualmente ou de acordo com o sentimento. Eu acho que isso aqui mostra que não se põe a felicidade na mão do outro, não se coloca, porque se a gente não estiver se entendendo, né, que não adianta que você pode ter o príncipe, o encantado de qualquer história, de conto de fadas, que não vai te preencher, porque a gente tem que aprender, é um aprendizado, eu falo isso porque eu estou vivendo isso, a gente tem que aprender a se amar e abrir essa plenitude para o outro chegar. Nenhum outro vai completar totalmente a gente, né? Então a felicidade não pode estar no mundo. Somos seres únicos, né? A gente se complementa, mas não se depende. É isso. Muito bom. Obrigada, Carla. Gutenberg? O som. Não estamos te ouvindo. Acho que você está sem som aí. Está baixinho, não estamos te ouvindo. Gutenberg, não estamos te ouvindo. Você não quer... é o som, eu acho que é o seu aparelho, né? O seu fone. Não dá. Agora sim. Agora estamos ouvindo. Pode falar. Então, eu acho que o texto é muito instigante.
mas na posição de homem eu fico incomodado, né? Porque Eu queria ouvir isso também, vamos. mas é verdade, porque eu acho que todo texto tem um limite, que é o limite, e esse limite da dualidade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar. Na verdade, eu vejo que tem o desejo, mas tem um desejo primeiro, na primeira parte que é o desejo dela, ela faz o que ela quer, ela é extremamente poderosa no que ela faz, porque ela que tem as linhas, ela que tem o terrar, ela que é dona da vida dela. Isso. E na hora que entra um homem, e ele já entra com os desejos dele, e ela começa a satisfazer os desejos dela sem criticar, inclusive, o quanto que ela está fazendo por ele, né? Faz parte, de certa forma, do desejo dela, né? E aí, quando ela se dá conta, ela desconstrói. Bom, desconstruir desse jeito é mais fácil. Difícil é você negocia juntos, né? Esse que eu estou com uma companheira que nós temos quase 40 anos juntos e a gente se reinventa e se tece todo dia, e é muito difícil isso. Esse realmente é o desafio. Mas eu acho que o texto é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer a Marina Colasanti pessoalmente aqui em Belém, ela e o Afonso Romano de Santana. Afonso, isso. Estamos juntos uma vez. Minha irmã estava participando da Feira do Livro com ela e eu conhecia um texto dela. Eu conheço pouquíssimo da literatura da Marina Colasanti, a não ser por ouvir falar. Mas um texto dela que minha irmã, que morou muitos anos no Rio, minha irmã, que é minha madrinha, é professora de literatura, aposentada atualmente, ela está com 81 anos, eu estou com 70. Ela me mandou um texto do Rio, que é um texto que eu sei, mas não... Eu sei, mas não devia, Eu sei, né? mas não devia. Eu queria terminar com esse poema mesmo, porque eu vou deixar no nosso plano, porque é lindíssimo, então, né? É lindíssimo e tal. Mas eu queria dizer isso porque o Antônio Bandeiras, ele tem uma entrevista dele que eu acho muito interessante, porque no meio dos artistas as pessoas se separam com muita facilidade, e ele tem um casamento de longo tempo. Ele valoriza muito isso, ele diz o seguinte: eu gosto muito do meu casamento porque é muito fácil se desfazer, né? Mas o difícil é você ter uma relação longa, e essas relações longas, elas têm um valor enorme, porque a gente pode saber o que a gente pode fazer, não é, para se reconstruir cada dia. Então, isso é uma outra perspectiva que eu queria colocar, porque eu gosto muito da defesa que as mulheres fazem, porque eu sei que elas foram oprimidas, e eu tenho muito cuidado comigo, porque eu tenho também uma estrutura de homem machista, né? O homem do meu tempo foi e é machista, então eu tenho que estar muito atento aos maus tratos que eu posso provocar, que eu posso fazer, por conta da minha estrutura psicológica, mental, minha educação atrasada, então eu tenho que me refazer também cada dia nessa relação com as mulheres e com as crianças também. A gente também tem uma relação extremamente perto com crianças. Eu estou me dando conta mais agora, eu estou com 2 crianças, né? Bom, já estão ficando rapazinhos. Mas isso, no fundo, a questão do respeito, que eu acho que é a palavra-chave desse texto, para a gente refletir, inclusive no atual, hoje, o grande problema que nós temos é um problema de construir uma sociedade em que as pessoas respeitem a diversidade. Né? Exatamente. A diversidade. Né? E é um mundo muito mais complexo e com coisas acontecendo com a rapidez enorme, das quais a gente não controla. Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério com essa história dessa tecnologia, né? Então, que passei tanto tempo aqui querendo falar... E nós todos. Pois é, então. Mas então é isso, mas eu acho que o texto é extremamente instigante, parabéns a vocês que escolheram. Gostei muito de participar do grupo, principalmente ouvindo, e espero poder ser convidado outras vezes. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês, porque vocês realmente, é o que eu falo, essa construção, essa parceria, essa coisa da construção junta, né? Vamos caminhar e alinhavar como precisamos. Mas você falou de reaprender a lidar com nas relações com as crianças e também com os mais velhos, porque a tendência era de infantilizar, nós temos todo aquele cuidado para não infantilizar a relação com os mais velhos, né? Principalmente para nós mulheres, né?
Mas é exatamente isso que você falou. É uma outra visão. Muito obrigada, Gutenberg. A Júlia ainda quer falar um pouquinho? Obrigada. Eu só queria fazer uma colocação aqui do Lutzenberg, que adorei ele ter feito essa colocação, e acho que nós, mulheres, esperamos isso dos homens, né? Respeito. A gente idealiza eles, assim como eu disse, que a mulher pensa, quando casar, ele muda, o homem pensa ao contrário, né? Ele quer que fique como está, né? Então, a gente precisa dos homens no nosso, protagonizando aqui as vidas, mulheres e homens, né? Então, para a gente ter As portas estarão abertas, né? isso, né? Então, acho que é bem importante que se manifestem e que consiga ver que a gente está numa briga, numa luta pelo nosso espaço, né? O fone, Muito Paulo. bem. O som, Paulo. Ó, o som. É que essa Isso, agora caminhada, a caminhada tem que ser coletiva, tem que ser homens e conjunto. mulheres na diversidade, a gente aprendendo, refazendo valores, todo o tempo nós estamos aprendendo. Para nós é um desafio muito bom essa nova discussão. Tudo isso é um reaprendizado, porque nós fomos educados, como disse Gutenberg, de uma forma autoritária, machista, dominadora, e isso nos obriga a nos rever todos os dias, né? Esse é o desafio para todos nós. E por isso nós temos que caminhar aprendendo, Juntos. convivendo, né? Entendendo, nos colocando, tentando nos colocar no lugar do outro para poder compreender, né, o outro também, não só pensar e dizer, olha, eu quero isso, né? Eu quero o castelo, Eu quero a isso, você quer estrebaria, aquilo, não eu deu, quero um cavalo. Não, é isso, vamos construir. Podemos fazer. Porque no texto, a moça tecelã não fala, né? Não, isso eu não quero ela pra não mim. dialoga, ela não Ela não negocia, dialoga, ela ela não se simplesmente impõe. resolve tomar a vida dela de volta. Mas é isso que o Gutenberg falou, ela era muito protagonista, muito dona de si quando ela estava sozinha. Na hora de uma relação, não teve troca, não teve, né? Não se percebe ali nenhuma linha costurando os dois, né? Muito bom, gente. Gostei Márcia, demais do nosso papo. Oi. ainda dá tempo de Fala. é uma coisinha Fala, só, Neide. tudo bem? Eu estou muito Tudo. feliz de estar aqui, embora tenha entrado um pouquinho depois, adorei o texto. E Obrigada. quando você abordou a questão dos recomeços, eu trabalho muito com a questão de 60 a mais, preparação para a aposentadoria, e eu vejo que não só nessa questão de essa extensão, né, essa visão da mulher ali em relação a um relacionamento afetivo, mas a um relacionamento com ela mesma, com as pessoas da família, porque às vezes a pessoa assim pensa, eu vou esperar a aposentadoria para ser feliz, aí eu vou aposentar para cuidar dos meus netos, então joga isso para uma outra pessoa. E isso não funciona, né? E até a pessoa perceber que é um delegar, é um poder muito grande que ela coloca da vida dela nas mãos de outras pessoas. E às vezes também ela entra nessa idealização demais daquilo, minha família, vou viajar com as amigas, vou fazer tudo com e, no entanto, aquilo não está. De repente, ela pode, nessa questão de como a moça tecelã fazia, de só aceitar-se, né? E eu conheço pessoas assim, trabalho com essas pessoas também, de dizer sim sempre, sem se posicionar. Então, às vezes, ela quer fazer uma aula de dança, mas eu tenho que cuidar do meu neto. E aí eu fala que você pode cuidar do seu neto depois da sua aula de dança. Quer dizer, você faz as duas coisas, você se ouve e então eu penso que é um texto tão rico, porque ele tem uma amplitude, uma extensão assim que pode ser levada para vários contextos, né? E era isso que eu queria colocar e agradecer também a vocês que preparam com esse carinho imenso, né, esse conteúdo. Obrigada.
Muito obrigada, Neide. Muito bem. Mais alguém quer falar, por favor? Escutei uma ameaça aí. Marília, quem? Não. Ione, quem? Não. Ninguém está com uma coisa, uma palavra grudada na garganta, que não falou, que não disse, então podemos encerrar. Mas antes de encerrar, a gente queria mostrar a programação do próximo mês, que a Bel já havia colocado. No próximo dia 23 de abril, teremos, então, a Isabel Arieta e a Zuleika Tani para falar um texto lindo, lindo, poderoso, potente e complexo. Negrinha. Polêmico. De Machado, de Monteiro Lobato. Isso. E a Bel vai ser a nossa mediadora, né, Bel? Esperamos E todos vai fazer par comigo a Zuleika, que é bisneta ou tataraneta do Monteiro Lobato. Então, a gente está preparando muita coisa para discutir esse texto, que tem uma parte polêmica, né, do quanto Monteiro viveu na época da escravidão, né, e o quanto isso era percebido nos seus livros e nos seus contos. Então, é isso que a gente tinha para terminar. Dia 23 de abril. Pode pôr todo mundo de volta? Pode pôr todo mundo de volta para a gente tirar uma foto? Pode. Para a gente se despedir. Bom, gente, então, muito obrigada. Antes de terminar, Márcia, só um minutinho. Para quem não é do Grupo Mulheres do Brasil, eu deixei aqui no chat o site para vocês se inscreverem, www.grupomulheresdobrasil.org.br. Eu, em nome do 60 Mais, do nosso comitê, agradeço às mediadoras, elas vão fazer o encerramento aqui, e a todos que estiveram presentes. Muito obrigada. Márcia. Tá. Gente, muito obrigada, então, pela presença. Acho que já esperamos vê-los no próximo, viu? E vamos continuar fazendo da nossa literatura um ponto de união e companheirismo, né, gente? Muito obrigada. Eu quero dizer que para mim foi uma enorme satisfação. Eu nunca imaginei conhecer tanto da Marina. Eu conheci alguma coisa também, mas nada muito. E, de repente, você passa uma semana, 2, só pensando na Marina, só querendo ler sobre a Marina. E assim viramos amigas íntimas, né? Ficamos super amigas. Assim, ela só morreu, mas a gente é amiga do peito. Do peito. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Muito bom, gente. Muito bom. Estou à disposição. Beijos. Tchau. Paulo, obrigada. Margarete, obrigada. Obrigada, Simara. Obrigada, Júlia. Paulo, Gutenberg. Obrigada, pessoal. Obrigada, foi muito bom. Ana, muito obrigada. Todos. Eu Margarida Vera, né, a Wanda, mas todas as E amanhã temos a reunião às 8, né? Para quem não está lembrando. A Leila está com a mão levantada. Amanhã temos uma convidada especial, que é a Michele Queiroz, da Rede Longevidade de Belo Horizonte, que vai nos trazer uma notícia muito boa. Para quem estiver aqui, puder comparecer amanhã, vai ser muito legal. Obrigada. Eu vou, mas vou chegar bem mais tarde amanhã. Tá bom. Ela quer dormir. Obrigada. Não, tchau, gente. Obrigada. Eu tenho que ir na academia. Paulo, um beijo. Ô, Júlia, depois a gente vai falar com você e a Silmara, viu? Para fazer a próxima mediação, tá bom? A gente se fala. Foto de todo mundo. Eu não tirei a foto, gente. Peraí, gente. Todo mundo já saiu. Eu esqueci. Olha, Márcia, nós tivemos 2 telas. Olha, 2 telas. Então, depois, na gravação, eu pego essas telas e deixo como a foto para vocês aqui. Tá bom, por favor, porque aí a gente... Obrigada, viu, Ineida? Gente, obrigada, Bel, obrigada, nossas companheiras de jornada de mediação. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Silmara. A gente conversa. Tchau, Silmara. E, Ana Luísa, vamos chamar, fala para a Sábia que ela não está livre do compromisso com a gente. A gente liberou, porque, enfim, ela já tinha esse compromisso. Não, vou passar agora para participar da live dela. Vai ser agora, está tendo agora, né?
É. Depois Um nós abraço, combinamos gente. Até mais um amanhã. trabalho. Até mais. Tchau. Tchau. Amanhã. Tudo bem. Muito obrigada Tchau, pelo Vione. Tchau. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar desse trabalho. Muito obrigada a você, querida. Até mais. Até mais. Bom, eu vou A fechar a Silvia sala. também. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Espero Até vê-la amanhã. depois. Tchau, gente. Muito Até obrigada. mais. Tchau. Tchau, Até mais. tchau.